O amor ao próximo não era vivido. E com isso, as pessoas estavam constantemente em disputa. E é natural que o mestre, naquele momento, fosse visto como um inimigo, como alguém que estava deturpando as leis, que eram muito mais para o exterior do que para o íntimo. E ele vinha então combater o egoísmo, as paixões, o desejo de poder, tudo aquilo que limitava o homem na sua existência de ser mortal. E Amélia Rodrigues traz uma passagem muito bela na sua obra Primícias do Reino a respeito de uma conversa entre Pedro e Jesus sobre o perdão. Eu não sei se todos conhecem Amélia Rodrigues, mas ela é um espírito que, quando encarnado no Brasil, foi poetisa, foi educadora, foi muito religiosa dentro das lides católicas. E quando ela desencarnou, ela foi então convidada a servir nas equipes de Maria, para falar a respeito de Jesus. E ela tem então essa capacidade, enquanto espírito, de percorrer os lugares por onde Jesus esteve e registrar o que está gravado na psicosfera daqueles ambientes. Então ela nos traz que certo dia, logo depois que Jesus narrou as bem-aventuranças, Pedro teve algumas dificuldades de entendimento. E era normal que todos os dias, ao final da tarde, Jesus se reunia com os seus apóstolos para conversar, para aprofundar um pouco mais os conceitos deles, que seriam os propagadores da sua mensagem. A casa de Pedro, como nos narra Amélia Rodrigues, dava nos fundos para o mar da Galileia. Então, imaginemos aquele lugar, à beira do mar, com aquelas ondas tranquilas, uma árvore muito frondosa e algumas pedras, onde Jesus e os discípulos sentavam para conversar. Imaginemos que nós estamos no lugar de Pedro nesse momento, trazendo as nossas dúvidas, as nossas apreensões. E naquele dia, Pedro estava com o coração um tanto apertado, em dúvidas, porque tudo que Jesus trazia, como nós dizíamos no início, parafraseando Joana de Ângeles, eram ideias novas, eram ideias diferentes. Então Pedro pergunta a Jesus: Senhor, como eu devo proceder em relação aos hábitos que estão muito arraigados dentro de mim, que são antigos e que eu não consigo mudar quando estou diante de um adversário, de alguém que eu não gosto? E Jesus então responde a Pedro: Pedro, o que acontece com um ambiente escuro quando é visitado pela luz? Ele se enche de claridade. O que acontece, Pedro, com um pântano quando ele é drenado? Ele se torna uma terra boa para a agricultura. Então assim é, Pedro, com o nosso coração.
nós precisamos trabalhar o nosso íntimo, a fim de que cultivemos o amor. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, porque muitas vezes nós queremos amar. Nós ouvimos a palestra no centro espírita, nós ouvimos uma mensagem, um vídeo na internet, e nós ficamos ansiosos para nós também sermos aqueles que amam sem condições. Mas nós nos esquecemos que tudo começa pequenininho. E daí quando a gente tenta amar uma vez, duas vezes, e as pessoas vão nos testando, e a gente perde a nossa paciência, a gente pensa assim, poxa, mas assim é difícil amar, os outros também não ajudam. Mas aí a gente precisa pensar que esse nosso exercício, e é o convite que Jesus fez a Pedro, é um exercício que nós precisamos fazer constantemente, diariamente, em pequenas ações. Uma ação de paciência, uma ação de tolerância, uma ação de otimismo. E nestas pequenas ações que devem ser diárias, nós vamos cultivando o amor em nós, até que ele seja maior que a nossa inferioridade, que a nossa dificuldade, que aqueles problemas ou hábitos que estão arraigados em nós desde há muito tempo. E aqui nós fechamos o parênteses e voltamos para Pedro, que diz, mas mestre, e se aquele que está no meu convívio me traz acusações injustas, me perturba, eu devo guardar mágoa nele? E Jesus responde, e vejam, aqui, quando Pedro diz, eu devo guardar mágoa, é porque era um hábito daquela época. Que quem era ofendido precisava guardar a mágoa, precisava cultivar o ressentimento, precisava cultivar o ódio. Então Jesus diz a ele, a mágoa é um veneno que corrói interiormente a quem o conserva. Da mesma forma, Pedro, que o ressentimento é como um ácido que corrói as belezas que temos no coração. E aqui nós não podemos esquecer que, segundo nos diz o Livro dos Espíritos, todos nós temos em nós os germes das virtudes do nosso íntimo. E elas precisam ser cultivadas. E como é que a gente cultiva? Justamente da mesma forma que nós vamos cultivando o amor. Nós temos capacidades intelectivas, nós já dominamos as nossas capacidades. E com isso, nós não precisamos mais ser aqueles seres de instinto, que reagem, que agridem, que ferem. Mas nós já podemos silenciar, nós já podemos não responder, e isso também é uma forma de cultivar amor. Pedro também perguntou a Jesus acerca de quando nós temos, por exemplo, na nossa família, alguém que nos testa a paciência, que nos importuna, que nos magoa com frequência. Jesus vem nos dizer que o perdão deve ser constante e sistemático. Ou seja, todos os dias e em todas as situações. Porque senão, nós não vamos conseguir vencer a nós mesmos, já que o trabalho que necessita ser feito é conosco e não com o outro. Ele precisa ser trabalhado no nosso mundo íntimo. E quando ele nos fala do perdão, ele nos diz que é a única força
capaz de vencer a agressão e a perseguição. Vejam, é a única forma de nós conseguirmos sair deste quadro de inferioridade que nos impede o avanço. Porque também o perdão é o amor em movimento, como nos diz o mestre a Pedro, e que vale a todos nós, porque passados tantos séculos, nós ainda trazemos hábitos que estão arraigados no nosso íntimo e que nós não conseguimos vencer. E que, tendo o conceito do ser espiritual que nós somos, nós já sabemos que a nossa existência não se limita apenas ao corpo físico, mas ao contrário, ela se perpetua muito além dessa existência na matéria. E é por isso que essas virtudes, entre elas o perdão, precisam ser trabalhadas. Porque o perdão deve fazer parte do nosso comportamento. E nem sempre a gente consegue. Porque alguns podem pensar assim, é muito fácil, ela está em cima, está falando, né? Mas eu sei como é difícil. Eu também sei, né? E às vezes a gente diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Né? É porque esses hábitos, eles ainda estão arraigados em nós. E nós precisamos incorporá-los ao nosso comportamento, que vai nos dar resistência contra o mal. Só que essa batalha exige uma vontade muito forte, porque ela é uma batalha íntima, que só nós saberemos que estamos vencendo ou não. Ela é uma batalha íntima. E para isso, nós precisamos fazer sacrifícios. Nós precisamos renunciar. Nós suportaremos dores. Nós precisamos nos superar. E esse é o grande exercício que Jesus nos convida, assim como convidou Pedro, que nós saibamos silenciar a ofensa. Isso também a irmã Rosália, que nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo acerca da caridade, que é uma caridade moral, quando nós silenciamos uma ofensa. Quando nós deixamos aquela pessoa que tem o hábito de debochar do outro, que nós saibamos não valorizar, não nos melindrar com isso. E isso vai nos dando uma mansuetude muito grande. A mansuetude a que Jesus nos convidou. Assim como disse ele, que seríamos conhecidos pelo potencial de bondade com que iluminaremos o mundo. E é um convite que vale para os nossos dias. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem que diz: se fordes depositar a tua oferenda ao altar e te lembrardes que o teu irmão tem qualquer coisa contra ti, deixa a tua dádiva junto ao altar e vai te reconciliar com ele. E depois volta a oferecer a tua dádiva. Então esse é o convite. Mas, como o nosso tema é perdão-terapia, nós vamos buscar, lá em Joana de Ângeles, algumas passagens para nos auxiliarem nesse processo. Para quem não conhece, Joana de Ângeles, ela foi mentora de Divaldo Pereira Franco, que foi em encarnações anteriores Clara de Assis, que até hoje
enquanto o Espírito vai se aconselhar com Francisco de Assis para nos trazer esses conceitos que ela trouxe nas obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco. E ela nos diz, na obra Libertação pelo Amor, que é urgente o impositivo do perdão incondicional para que a paz se estabeleça na consciência humana. E nós, no mundo que vivemos hoje, não estamos precisando muito de paz. O mundo precisa de paz. Só que nós, muitas vezes, olhamos para fora e esquecemos que esta paz deve reinar primeiramente em nós. A professora Lúcia Helena Galvão, numa de suas palestras, ela conta a respeito de um aluno que certo dia chegou até ela e disse: professora, hoje eu consegui construir a paz no mundo. E ela olhou para aquele rapaz e pensou: como assim? Tu construiu a paz no mundo? E ele respondeu a ela: professora, eu estava há muitos anos sem falar com o meu irmão. Eu não conseguia perdoá-lo. E hoje eu estive com ele, nós tivemos uma conversa muito boa e eu estou aliviado, porque eu estou em paz com ele. E essa passagem que ela nos traz, a professora Lúcia Helena Galvão, corrobora com o que nos traz Joana de Ângeles. Porque para que a paz no mundo se construa, nós precisamos ter essa paz em nós. E essa paz nós só vamos construir com perdão, com fraternidade, com os pequenos exercícios da paciência, da tolerância. E a benfeitora Joana de Ângeles prossegue: enquanto prosseguirem os sentimentos de vingança, animosidade, de rebeldia em relação às pessoas, de melindres ou de acontecimentos perturbadores, também permanecerão os distúrbios da emoção que afetam a saúde física e do comportamento. E o que ela quer dizer com isso? Que a nossa saúde física depende da nossa capacidade de perdão. Porque, embora muitas doenças sejam programação espiritual em decorrência dos nossos erros do passado, muitas doenças que nós temos hoje são consequências da vida atual, de quando nós guardamos mágoa, ressentimento. Quantas histórias que nós ouvimos contar de diabetes, de problemas cardíacos, de problemas na coluna, de cânceres, que estão relacionados a mágoas e ressentimentos guardados do passado. E Joana de Ângeles nos diz: qualquer tipo de ressentimento preservado transforma-se em doença que afeta aquele que o conduz. É mais ou menos como eu tomar veneno e desejar que faça mal para o outro, quando na verdade eu estou prejudicando a mim mesmo. É difícil me esquecer alguma ofensa, alguma agressão, com certeza. Mas ali está a necessidade do nosso esforço, do esforço da nossa vontade, a fim de que possamos crescer como seres mortais, que vão viver muito além dessa vida física. E ela ainda prossegue. Vejam como ela traz bem direitinho essa fórmula. O ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme e o remorso,
eles afetam o organismo físico, embora de procedência emocional. E aí nós não podemos esquecer que tudo que a nossa mente, como espírito, produz, passa pelo nosso pensamento. O pensamento vai passar pelo nosso sistema nervoso central, que vai afetar a corrente sanguínea, o aparelho respiratório, as glândulas endócrinas, e desta forma nós vamos atacar por nós mesmos o nosso sistema imunológico. Então, esses dias eu tenho uma amiga que esses dias disse: eu estou com uma dor de garganta tão grande e está me incomodando muito. E aí nós conversamos e eu disse para ela: volta uns 3 ou 5 dias atrás e avalia se essa tua dor de garganta não foi a respeito de uma coisa que tu não queria dizer, mas disse, ou foi a respeito de uma coisa que tu engoliu e ficou ruminando. Então são esses pequenos detalhes que, se nós observarmos, nós vamos conseguir vencer e garantir a nossa saúde. E na obra O Amor como Solução, a benfeitora diz ainda: as enfermidades da alma podem ser assinaladas como o egoísmo, a ambição, a prepotência, o orgulho, a soberba, o ódio, o ciúme, o ressentimento. São sentimentos mórbidos que vão derramando, então, na nossa corrente sanguínea, estas enzimas perturbadoras que vão nos desestabilizar e fazer com que surjam as doenças. E por isso, a necessidade de nós nos reharmonizarmos. E nos reharmonizarmos justamente pelo perdão. E ela prossegue ainda, na obra Libertação pelo Amor, que perdoar não significa concordar com tudo. Não significa concordar com o que o outro fez. Mas é uma forma que nós devemos encontrar de não desejar o mal àquele que nos prejudicou, aquele que nos magoou, aquele que nos ofendeu. Porque quando nós conseguimos fazer isso, nós já estamos dando um passo em direção do nosso crescimento espiritual. E nós vamos conseguir maior estabilidade emocional, vamos conseguir libertar aquele que nos ofendeu e vamos estar em paz, principalmente em paz conosco mesmos. E para finalizar, diz ela: cumpre a cada consciência, a cada um de nós, a prática do perdão indistinto. Porque senão será aquilo que o Mestre nos disse: não saireis enquanto não houverdes pago o último centimo. Ou seja, nós estaremos atrelados àqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, ou que a quem nós prejudicamos. Além de muitas vezes termos que oferecer esse perdão a nós mesmos, porque nós ficamos nos apegando aos nossos erros, às nossas culpas, e esquecemos de que quando cometemos determinado erro, nós não sabíamos o que nós já sabemos hoje. Então temos que nos perdoar e fazer como Pedro, que negou o Cristo, mas que quando se deu conta, resolveu transformar a sua vida numa obra voltada ao bem. E é esse o convite que Jesus nos faz através de Pedro
na obra de Amélia Rodrigues e através dos sábios conselhos de Joana de Ângeles, de Francisco Cândido Xavier e de tantos outros espíritos que vêm nos mostrar que a nossa saúde, a nossa forma de ver o mundo depende da nossa capacidade de perdão. Então o perdão faz parte da nossa saúde física e com ele nós ganhamos recursos para a nossa existência de espíritos imortais. Eu faço a prece? Ou vocês fazem? Posso fazer? Então, irmãos, era essa a mensagem que nós tínhamos para hoje. E agradecendo por essa oportunidade, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Lembrando que neste momento, os nossos protetores, amigos espirituais, aqui se encontram. E com o pensamento voltado ao Mestre de Amor, nós queremos te dizer, bondoso amigo, da nossa imensa gratidão pela oportunidade de aqui estarmos, de buscarmos seguir os teus passos, como fizeram os apóstolos, para sermos assim instrumentos da tua vontade no bem, na fraternidade, na paz. Somos tão pequenos ainda, Senhor. Tanto nos falta de entendimento acerca das leis divinas e por isso nós nos colocamos diante de Ti, rogando, Senhor, o Teu amparo, rogando forças, coragem, bom ânimo para prosseguirmos na certeza de que Tu nunca nos abandonas. Certo, Senhor, de que se caímos 1000 vezes sem Ti, não conseguiremos levantar. Permanece conosco, Senhor, envolvendo-nos nas Tuas vibrações de amor. Acompanha-nos hoje e sempre, nos 2 planos da vida, na Tua paz infinita. Que assim seja.